Sejam bem-vindos ao VerboCast Business. É o podcast do departamento Verbo Business, da Igreja Verbo da Vida Tiradentes. Prazer, eu sou o Manuel Carlos, esposo da Cristiana, nós somos líderes nesse tempo e estamos na expectativa do que Deus vai fazer nesse tempo, em nome de Jesus. Hoje estamos no nosso segundo episódio, tá? Estamos aqui, eu quero começar agradecendo aos nossos patrocinadores. Primeiramente, a Igreja Verbo da Vida Tiradentes, quero agradecer no nome do nosso pastor Márcio Gimenez e quero agradecer também à agência DH, a agência de marketing na pessoa do Diegão, com o assessoramento do João Pedro. Muito obrigado por esse incentivo. E hoje temos aqui, estamos aqui no nosso segundo episódio e nós temos o tema principal, como viver o ministério com equilíbrio. E com prazer, com alegria, estamos recebendo aqui a nossa professora Luana Maiara. E eu tenho um breve histórico seu aqui, professora. Eu quero começar te apresentando aqui. Luana é uma fervorosa ministra do Evangelho. Tem pregado e ensinado a palavra de Deus em diversos lugares do Brasil e do mundo. E realizado treinamentos de ministros e equipes. Envolvida com evangelismo, ação social, desde o início da sua adolescência, na Igreja Verbo da Vida Sede, em Campina Grande. Vem desenvolvendo seu chamado ministerial enquanto promove outras pessoas em suas vocações. Luana é formada na Escola de Ministros Rema, professora do Centro de Treinamento Bíblico Rema, escritora, advogada e mestre em Direito Penal, a qual se formou em Coimbra. Isso. Em Portugal. É, isso mesmo. Comeu o pequeno almoço lá? Isso. Já aprendeu a falar português direitinho? Rapaz, eu tô até hoje treinando. Seja muito bem-vindo. Quero convidar você a estar se conectando aos nossos canais, curtindo, compartilhando, tá? Nós temos nosso Instagram, estamos aí avançando no YouTube e é um prazer tê-los aqui. Positivo? Vamos começar então o nosso bate-papo. Tá pronta, professora? Vamos embora. Tá pronta? Vamos. Nossa especialista em direito penal. Vamos lá. Vamos falar aqui um pouco do chamado ministerial e o impacto na vida pessoal. Certo. Existem pessoas que são chamadas exclusivamente para o ministério? Como que você percebe esse chamado, que se vem de Deus ou é apenas vontade pessoal? Muito boa a pergunta. Primeiro eu quero saudar aqui todas as pessoas que vão nos assistir, independente do horário. Quero agradecer ao pastor Márcio, Ana Cristina, por esse tempo. Está sendo maravilhoso e eu quero te convidar, te encorajar, você ter expectativas para essa mesa, né? Eu tenho um amigo, um parceiro ministerial, ele sempre faz uma colocação interessante. Eu até menciono ela quando eu estou pregando, ensinando, né? Que uma palavra da parte de Deus pode mudar a nossa vida e visão e ministério para sempre. E aqui nessa mesa, Deus pode, nesse bate-papo, liberar palavras que vão fazer a diferença na sua vida. Prazer, né? Saudando o pessoal de casa, agradecendo também a oportunidade desse tempo e saudando também o meu querido aqui amigo, líder desse projeto fantástico, o Manuel. É um prazer estar aqui, né? Faltava eu fazer essas considerações para a gente ir se familiarizando e aí a gente vai prosseguindo nessas perguntas. Então vamos lá. Essa pergunta brilhante sobre como identificar, né, um chamado, um ministério. Eu acredito mesmo, pensando sobre a minha própria vida, né? Gente, eu até fiquei constrangida, viu? A apresentação foi gigantesca, mas ó, eu sou sua irmã em Cristo, tamo junto, é um prazer te servir. Chega, eu tava aqui, meu Deus do céu, ajuda, é muita responsabilidade. Mas, Manuel, pensando na minha própria vida, eu acredito que o chamado ministerial, nos 5 dons, é algo que a pessoa individualmente, na caminhada dela, ela vai perceber, né? A minha descoberta em si, na minha infância, a gente chegou muito cedo no Evangelho, e quando eu tinha, assim, uns 10 anos de idade, uns 11 anos, eu já percebia que eu sempre tinha uma impressão no meu coração que me levava no ambiente do culto mesmo, da sala do departamento infantil, a dar uma palavra para as pessoas. E aquilo ali foi aumentando. Então, eu penso que as pessoas podem prestar atenção naquilo que está no coração dela, na forma que Deus usa, né? Existem pessoas que, por exemplo, não se identificam muito com a perspectiva dos dons vocacionais, né? De comunicação. Ela já tem uma tendência, por exemplo, a resolver problemas no ambiente dos bastidores. Tudo isso vão dar sinalizações. A liderança vai identificar, obviamente, você dá para ver o fruto na vida de uma pessoa e perceber aquilo que opera na vida dela. Mas agora eu estou falando a nível da pessoa identificar pessoalmente.
Eu creio, queridos, assim, a todos que estão nos assistindo, que nós, como crentes, filhos de Deus, precisamos aprender algo chamado autoconhecimento a partir da unção que nós carregamos, né? A Bíblia fala que nós temos a unção, 1 João capítulo 2, versículo 20, que nos ensina todas as coisas. Então, essa unção, ela quer nos ensinar sobre os dons e habilidades, agora sem cobrança, né? Sem cobrança nas estações, respeitando o tempo. Porque eu acredito que o erro das pessoas, e eu tenho, não tenho, o que Deus tem para mim é a cobrança. Porque a cobrança excessiva, aquela corda, né? Fiz até esse movimento, aquela corda no pescoço, vai minar o espírito criativo que vem do próprio Deus para dar revelação. Eu penso que é isso. Agora, se observando a pessoa se auto-observando, ela vai perceber aquilo que está no coração dela e sem jamais abrir mão do relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus, ele é especialista em abrir os nossos olhos. Estamos falando de chamado, né? Como foi para você perceber o seu chamado? Como foi para sua família perceber o seu chamado? Você tem um mundo secular aí, você estudou direito, né? Sentiu também um chamado, uma vocação, né, para estudar leis. E aí, essa contrapartida, esse contrapeso, como foi o chamado? Como foi para a família? Como foi se lançar para isso daí? Muito bom. De fato, assim, eu sempre quando eu vou contar, né, eu preciso retomar, né, de maneira rápida e objetiva, mas, assim, que a minha descoberta tem a ver com a minha primeira resposta, né, foi realmente no início, ali no finalzinho, na minha infância, eu já percebia mesmo, e com 12 anos, eu já estava pregando, né, essa é a importância das pessoas crescerem numa igreja local. Você que tem seus filhos, coloque eles numa igreja local, no departamento, porque no departamento infantil do Verbo da Vida sede, em Campina Grande, a gente tinha uma prática mesmo de colocar as crianças para ministrar, dízimos e oferta, dirigir o culto. E então, de tempos em tempos, eu recebia aquela oportunidade. Então, ficava saliente no meu coração aquela pulsação. Rapaz, é isso que Deus tem para mim. Esse é o lugar mesmo. Então, na adolescência toda, eu já estava atuando. Lógico, não num nível integral, num nível né, de licenciamento, ordenação, não. Mas eu já estava atuando no departamento de adolescente, no chamado, para pregação e ensino da palavra, fazendo parte da liderança. Concomitante a isso aí, eu sempre tive um desejo que eu comecei a perceber. E aqui entra isso que nós estamos conversando, autoconhecimento. Porque, veja, esse programa aqui toca em business, sem nenhuma dúvida, nós precisamos nos conhecer a partir da unção. Então, pela minha personalidade, eu sempre tive algo assim muito voltado para a justiça, né? O que é a justiça, né? Você dá a cada pessoa aquilo que é seu de direito. E desde criança, né, minha mãe conta que eu era a defensora das primas, das amigas. Eu entrava nas brigas para defender todo mundo. Então, foi ficando aguçado. Rapaz, o curso que dá certo para mim é a área do direito, é a área jurídica. Agora, lógico, eu acredito que talvez a sua pergunta tenha a ver com isso, né? Como foi para conciliar e equilibrar todas as balanças, né? E o senhor pode fazer aí intervenções, se é nessa direção mesmo que o senhor quer que eu fale. E aqui é bem simples. Eu fiquei realmente, entendia, né? Eu tenho um chamado, eu devo me informar. Agora, fazer faculdade na área jurídica. O que aconteceu no meu caso é que em algum momento eu fiquei também tão envolvida no chamado e sonhando numa perspectiva internacional que eu cheguei a cogitar realmente em não fazer universidade. Mas os meus pais, nisso aí, minha mãe foi uma peça-chave. Ela falou para mim, ela disse, olha, mesmo que você tenha um chamado, você ainda não está atuando num nível integral, né? Você ainda está atuando num nível que você consegue conciliar com outras demandas da sua vida. Então, eu penso que seja um desperdício você não fazer uma faculdade, não se preparar. E isso vai ser bom para o seu futuro. E eu, assim, até resisti, mas eu vi a sabedoria de Deus naquele conselho. Aí eu decidi fazer faculdade. Primeiro, né, as pessoas podem até não saber disso, mas primeiro eu entrei na faculdade de Engenharia Civil. Passei primeiro no curso de Engenharia Civil e depois eu passei no curso de Direito. Eu percebi mesmo que a sua área, a arquitetura, a área dos cálculos, não era a minha praia. Minha praia estava mesmo no Direito, que era aquilo que pulsava no meu coração. Então, eu me formei, fiz o mestrado, né? E depois estou talvez adiantando um pouco, mas só para o pessoal entender. Fui equilibrando no sentido de me preparar nessa área e conduzir o ministério. Aí, ao longo do caminho,
eu fui percebendo que eu precisava fazer algumas escolhas, né? E na perspectiva hoje que eu atuo no ministério, porque eu sou bem cuidadosa, Manuel, nessas questões, porque eu vejo as pessoas dizendo assim, eu tenho um chamado, aí eu não vou ter uma profissão, eu tenho um chamado, eu não vou não vou ser mais um empresário. Não, depende da sua demanda de vida. Em algum momento, pela minha demanda, que hoje eu existo, veja, eu sou professora há mais de 10 anos, mas não foi há mais de 10 anos e mais de 15 anos pregando, nem sempre eu tive uma perspectiva de viajando. Quando eu comecei a viajar mais de maneira intensa, aí eu percebi que eu precisava mudar a marcha também na área profissional, né? Eu precisava reduzir aquela área profissional e me dedicar mais integralmente ao ministério. Então, cada pessoa que está nos assistindo aqui precisa entender um pouco disso. Tá, estamos chegando onde que eu queria. Professora, somos o Verbo Business, né? O departamento da igreja que zela aí por essa manutenção dos empresários. E eu quero tocar em algo específico com você agora. Certo. Todos trabalhamos, todos pagamos nossas contas em casa e existe uma força contrária que fala, eu não vou ficar o tempo inteiro no ministério, eu não ganho dinheiro lá, eu preciso sustentar minha casa. Há uma oposição muito grande sobre isso. E nós cremos também que nós precisamos manifestar a unção no nosso chamado. Isso. Então existe uma luta nesse sentido. Né? Eu me dedico ao ministério, eu vivo meu chamado ou eu trabalho para pagar minhas contas? Então tem uma frase aqui, ó, o ministério toma tudo da sua vida. Né? Como que foi para você entrar nisso? Dividir a vida ministerial com a vida profissional, né? Manifestar esse seu ministério trouxe algum favor para você, né? Cremos que somos guiados pelo Espírito, né? Como manifestar esse guiado pelo Espírito e não ficar apenas no mundo com as verdades do mundo, né? Eu preciso trabalhar, Faraó, o que Faraó faz? Ah, você quer sair, quer ser livre? Flua pra gente, por favor, professora. Excelente. E eu gostei muito, Manuel, de você ter trazido essa questão de Faraó. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que Faraó, sendo uma figura de Satanás, né? O diabo usa a mesma estratégia, sobrecarrega as pessoas de uma maneira excessiva, desequilibrada, para que elas percam o foco, né? O foco do propósito, o foco da motivação, o foco da direção. Né? Aqui você veja, a gente está falando um bate-papo. Por isso que eu falei para os nossos ouvintes, né? Eles ficarem atentos, porque várias coisas estão sendo compartilhadas aqui que vai se aplicar na realidade de cada qual. Eu acredito que, assim, pegando o gancho da pergunta anterior e conectando um ponto ao outro, uma coisa que cada ouvinte aqui vai ter que nos entender. Você realmente precisa ser guiado pelo Espírito. Né? Um crente, ele precisa perceber... para que ele não comece a caminhar e construir sua vida na onda do outro. Né? A pessoa que está do seu lado, ela pode te inspirar. Né? O meu exemplo, a minha história, a sua história, Manuel, da sua esposa, né? Do Diego, pode nos inspirar. Mas a gente precisa aprender a ser guiado pelo Espírito. Quando eu fiz uma transição, eu já tinha um convite, por exemplo, do ministério, no sentido assim, de ficar de maneira integral na itinerância, porque para os meus ouvintes, os nossos ouvintes, melhor dizendo, essa mãe aqui não sabe, a itinerância está na perspectiva, querido, que hoje o meu compromisso maior é viajar o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, por exemplo, só para você ter uma noção. Eu viajei em 5 regiões do país, ano passado, 25 cidades, ensinando e pregando a palavra. Então, eu já tinha essa porta aberta de migrar de vez, mas eu sempre aguardei a direção do Espírito. Né? Luana, por que você não migra de vez, né? Você ensina bem, prega bem, porque eu preciso ser guiada. Primeiro ponto, Amém. Você precisa ser guiado pelo Espírito. Não abra mão. Existe a parte que você tem que estudar, a parte técnica, mas precisa ser guiado. Porque o Senhor só vai nos dar respaldo na direção. Não é? Então, esse é um ponto. O outro ponto que eu quero falar aqui, as pessoas precisam entender uma coisa, Manuel. Eu sei que na linguagem, às vezes a gente faz a separação, né? Trabalho, mundo secular... Mas se você pensar à luz da palavra de Deus, só existe uma vida, né? E o apóstolo Paulo, de maneira clara, vai dizer, tudo que você faça para a glória de Deus. Então, se você está no seu trabalho, dia a dia, ganhando, né, o sustento, o mantimento, seu trabalho tem que ser para o Senhor ser exaltado. Deixa eu só fazer uma intervenção, voltar no primeiro. Que é muitas coisas que eu estou falando aqui, né? O que é ser guiado? Ser guiado, então, Excelente. Eu estou orando e vem a convicção no meu coração. Excelente. Isso é ser guiado. O que
só para entrar onde eu quero ser mais objetivo. Isso. Eu sendo guiado, eu oro e eu busco uma direção. Eu tenho 2 cintos de segurança. O meu pastor é minha esposa. Pastorzão, tô com uma direção de fazer assim, assim, azado. É por aí mesmo, não é tempo, segura. Ou assim como minha esposa também. Amor, tô achando isso. Não é tempo. Talvez é uma direção realmente de Deus, porém não para aquela estação, não para aquele tempo. Então, sendo objetivo e trazendo para esse tempo nosso aqui, o que seria o ser guiado? Excelente. Uma coisa que aí vou responder de uma maneira... Gente, eu falo muito, viu? Mas deixa eu só explicar aqui para o ouvinte. De fato, a Bíblia vai nos aconselhar a gente ter conselheiros. Foi excelente. Você colocar o pastor, a sua esposa. Mas, além disso, o ser guiado é você ter a impressão por dentro. É a impressão da paz. E isso é algo que se desenvolve no ambiente de uma vida com Deus, de oração em outras línguas, buscando a presença de Deus. Você vai ter aquele avanço, aquele sinal verde. Ó, avança nessa direção. Faz transições, entendeu? Por exemplo, uma pessoa que está aqui nos assistindo, que ela percebe, eu tenho um chamado nos 5 dons ministeriais, mas eu tenho uma empresa também. Não necessariamente o Senhor vai dizer, deixa a empresa e siga o chamado. A impressão que pode vir é, concilie as duas coisas, que se chama, era isso que eu ia entrar, nos bivocacionados. Pode vir aquela impressão, faça as duas coisas. Agora, o Senhor pode dar um profissional liberal. Né? No meu caso, eu era uma advogada, um profissional liberal. Então, o Senhor pode dar uma impressão específica, no meu caso. Olha, Luana, você tem atuado, mas chegou a hora de você fazer uma transição, de você se dedicar de maneira integral ao chamado, ao ministério, 100%. Isso tem que ser uma impressão por dentro. É como que uma voz mansa, suave e tranquila dentro do nosso coração que vai nos apontar o que nós devemos fazer. Ser guiado é sinal verde, avance. Sinal vermelho, não faça. Essa voz mansa e suave, que é a voz da nossa consciência, nos dando instruções por dentro. Aí, Manuel, nisso aqui, para os nossos ouvintes, para eles não entenderem que é algo místico, querido, é você se treinar no seu dia a dia. Se no dia a dia você inclina os seus ouvidos, sabe? Lá naquelas mesas de negociação, business, do seu trabalho, você está numa reunião com seus funcionários e você... Ou você está numa reunião com o seu patrão, você percebe aquele freio para não falar, não fale. Você percebe o sinal verde para avançar, avance. Esse tipo de treinamento do dia a dia vai nos qualificar para decisões maiores. Porque essas decisões a nível maior, transição, conciliar, que são coisas um pouco maior. Primeiro a gente se treina nas pequenas coisas e elas vão nos levando para esse lugar, ok? Mas só para fechar, porque eu quero ter só esse cuidado aqui, você pode fazer intervenção, Manuel, é que não necessariamente uma pessoa que tem um chamado nos 5 dons ministeriais, ela é obrigada a deixar a área profissional. Isso é um erro, quem pensa dessa maneira. Cada caso é um caso, né? Eu posso até mencionar aqui diversos pastores espalhados pelo Brasil, aqui mesmo, em Campo Grande, nós temos, que exerce as duas áreas. É um profissional de destaque e exerce também o chamado. Então, uma pessoa pode operar dessa forma, bivocacionados, e uma pessoa pode ter uma impressão. E eu vou citar aqui um ministro a nível internacional, porque vai ficar, assim, só para não estar mencionando os nossos, né, e você ir numa outra esfera também. O John Bevere, né, o John Bevere, ele fala na própria experiência dele, que ele era um profissional que exercia o chamado na área de exatas e chegou a um determinado ponto que o Senhor deu impressão para ele. Olha, você precisa agora transicionar de vez para o seu ministério. Então, quem é que deu clareza específica? Foi Deus, foi o Senhor. Entendeu? Então, a gente só tem que ter cuidado para ser guiado pelo Espírito. Porque a pessoa pode... a pergunta foi... Vou retomar, porque é muita coisa, não é? O ministério levou o meu tudo, né? Eu estou dando tudo. Exatamente. O ministério vai requerer de você uma doação. Mas essa doação inteira não vai faltar provisão, desde que você seja guiado. Entendeu? Eu tenho provado da provisão de Deus na minha vida, porque eu fui guiado. Tem pessoas que, porque não são guiadas, fazem decisões e aí até o suprimento delas é cortado. A gente não pode ir na onda do outro, porque senão a gente não vai ter suprimento. A gente precisa, digamos que assim, ir na onda do Espírito, para a gente ter suprimento. Você está falando de pessoas guiadas. Isso. A pessoa pode ser levada também a buscar a manifestação das coisas mudando só. Então, eu estou trabalhando muito, eu estou muito ocupado agora e eu não tenho tempo para fazer essas coisas. Você me desculpa, pastorzão, mas agora é tempo, ainda mais agora. Eu vou no mercado, tá tudo alto, tá tudo caro, as coisas estão caras, eu tô assustado. Então, a tendência é
larga o arado e olha para trás você tem uma palavra pra gente sobre isso? Tenho. Como quebrar esse jugo, como Bora. avançar sobre isso daí? É muita coisa, né, gente? A gente até, eu quero deixar claro aqui, um único assunto é assim que é, abre uma janela de informações, né? Você vê que o Manuel tá fazendo perguntas e a gente já tá trazendo outros pontos. Isso é maravilhoso porque o Espírito de Deus está aqui nos inspirando também. E essa pergunta tá conectada à sua própria colocação sobre Faraó, né? Que aumentou a carga de trabalho para as pessoas não buscar o Senhor. Tem a ver nessa perspectiva. Realmente, você vê naturalmente, o Brasil ele tem passado por uma crise econômica, uma instabilidade financeira, né? O mercado de trabalho. E isso pode levar a pessoa para essa zona de pressão. A pessoa tem que trabalhar para compensar aquilo que a moeda, há 3, 4 anos atrás, não conseguia comprar. Então, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que fazer mais. Então, eu vou deixar de lado as coisas do Senhor. Eu creio que isso aí, um crente que está aí nessa linha, ele vai precisar, primeiro, reconhecer. Isso não é a vontade de Deus para a vida dele. Né? A vontade de Deus para a vida dele é equilíbrio e moderação em todas as coisas. Né? Se ele reconhecer, a vontade de Deus é que eu sirva ao Senhor no meu trabalho, porque aqui a gente tem que tratar tudo. Seu trabalho é um lugar para você servir o Senhor. A sua empresa é um lugar para você servir o Senhor. O seu dinheiro é também para você servir o Senhor. Tudo na nossa vida. A gente não pode fazer separação. A nossa vida toda é para servir ao Senhor. Primeiro ponto. Vá para esse lugar que isso já vai ajustar a sua vida. Segunda coisa. Não abra mão realmente de servir ao Senhor também na igreja local. Né? E eu sei que pela pressão, irmão, de pagar, não é brincadeira não. Não é pagar a conta. Colégio de menino é caro. Né? Final do mês, aluguel, gasolina, sobe lá em cima. Então as pessoas ficam pressionadas mesmo, e nessa ânsia de resolver os seus compromissos, elas acabam assim dando não também ao Senhor, dando não ao serviço da igreja local. Se você está assim, nenhuma condenação há para os cristãos em Cristo Jesus, mas é tempo de você ajustar. Qual é o meu conselho para você? Ajuste diante de Deus. E Deus ele vai te dar sabedoria para você começar a colocar em prática. Porque quando a gente faz o ajuste diante de Deus, o próximo passo é a sabedoria. Né? Aí eu dou um conselho aqui para os nossos ouvintes. Você também não precisa ser, querido, uma pessoa que está envolvida em 20 departamentos da igreja local. Né? Porque às vezes as pessoas também elas não têm equilíbrio e moderação. Equilíbrio, a gente poderia dizer moderação, que também é uma das rainhas das qualidades, né? Para a nossa vida, é algo que a gente precisa desenvolver. Você não precisa estar em 20 departamentos, mas com certeza, na sua igreja local, tem algo que você pode se envolver, numa perspectiva que vai casar a sua vida com Deus, porque é assim que funciona, vida com Deus, família, trabalho e igreja local. É assim que é a escadinha. Né, das prioridades. Tem algo que você vai conseguir se dedicar, que você vai ajustar todo o seu tempo, sua vida, e não vai te atrapalhar também. O negócio é a gente entender. Nós não podemos abrir mão de servir ao Senhor no nosso trabalho, mas também na igreja local, alcançando pessoas, cooperando com aquilo que Deus está fazendo. Por quê? Porque a igreja representa o Senhor aqui na terra. Então, a minha colaboração no serviço da igreja local, por menor que seja, eu sempre falo, eu só vou falar essa fala aqui, Manuel. Eu já liderei várias coisas a minha vida toda. Eu passei mais de 15 anos liderando departamentos na Igreja Verbo da Vida Sede. E eu sempre treinei as pessoas que faziam parte da minha coordenação, nos departamentos que eu liderava, para elas terem essa mentalidade. Eu sempre dizia, olha, você tem liderado, querido, tem pessoas da nossa equipe que o melhor delas é 30%. Se o melhor delas é 30%, a gente vai aproveitar o máximo para que ela desenvolva os 30%. Tem pessoas que elas vão dar 100%. É que nem você. Talvez o seu melhor seja 30%. É 30%? Faça da melhor forma. É 50%? Faça da melhor forma. Mas não abra mão. E se você não abrir mão, Deus vai te dar unção, graça e sabedoria. E você vai conseguir conciliar. Não vá no caminho de Faraó. Entendeu? Fica tão sobrecarregado que esquece vida com Deus e o serviço ao Senhor. Deixa eu puxar a sardinha pro Rema aqui. Uhum. Aprendemos no Rema a ser excelente em tudo que fazemos, até para agradar a Deus. Né? Eu conheci um rapaz, o nome dele era Zezinho. O Zezinho estava desempregado 3 meses. 3 meses desempregado. Uhum. E aí ele começou a falar, eu quero qualquer coisa. Eu quero qualquer emprego. Me arruma qualquer coisa?
Sabe o que ele falava, ô, professora? Me arruma qualquer coisa. E sabe o que ele conseguiu? Qualquer coisa. Ele conseguiu qualquer coisa. E no primeiro mês do qualquer coisa, ele recebeu o primeiro salário dele, que é qualquer salário. E aí com aquele salário, ele estava 3 meses desempregado, e ele conseguiu pagar umas continhas. E começou a ficar feliz. Segundo mês, acabou de pagar. Terceiro mês, começou a achar defeito no serviço. Começou a criticar o patrão, falar mal do patrão, a fazer o serviço de qualquer jeito. O que aconteceu com o Zezinho? Então faça o rema, Zezinho. Né? Manifeste a excelência. Tudo que for fazer, faça o seu melhor, que você vai ser promovido. Né? Então, infelizmente, eu acho que eu tenho que fazer mais. A gente começa a querer manifestar algo sozinho, com as nossas próprias forças. Temos entendido que há uma graça disponível, que é um favor de Deus disponível, né? E esquecemos um pouquinho de Deus também e queremos fazer, manifestar com a nossa própria força. E geramos o cansaço, né? E nos desgastamos à toa. Então eu quero puxar um pouquinho da sardinha aí, dessa parte de ministério, de chamado, para você falar um pouquinho sobre a excelência que nós aprendemos no Rema, né? Para os nossos empresários, profissionais liberais, para eles estarem entendendo que é um novo nível, né? Que é uma dependência de Deus. Primeira coisa, né? Zezinho já errou em eu quero qualquer coisa. Porque se uma pessoa não sabe o que quer, aí, queridos, ela não vai chegar no destino que Deus tem para a vida dela. E ela sempre vai ser essa pessoa meio que perdida no marasmo das opções. Lógico que uma pessoa pode não ter todas as certezas sobre sua vida. Mas, de fato, não caia nessa. Eu quero qualquer coisa. Busque diante de Deus qual é o seu dom, qual é o seu talento, quem eu sou, qual é o meu propósito. Né? Porque à medida que você colocar essas perguntas diante de Deus, não de uma maneira mística, aleatória, mas que ele desenvolva uma mentalidade de autoconhecimento. Eu gosto de matemática, eu gosto muito da área de humanas, eu gosto de falar. Não, eu gosto de desenhar, eu gosto de... Vá desenvolvendo, que se estude, mediante a unção que você carrega, para você não cair nessa de qualquer coisa, porque quem quer qualquer coisa não vai ter nada. Né? A Bíblia vai deixar claro, em primeiro lugar, alvos bem definidos. A gente precisa ter alvo. Você vê, eu vou responder tudo, viu, gente? Mas eu só quero trazer a lembrança, quero que o pessoal lembre aqui em casa, na sua casa, quando Jesus ele vai curar aquele homem que fazia 38 anos, que ele estava paralítico, que Jesus chega lá no tanque, rapaz, o homem estava paralítico, fazia 38 anos. Lógico que Jesus estava vendo que ele não conseguia andar. Mas eu amo a pergunta, Manuel, que Jesus faz a ele. Porque Jesus pergunta, o que você quer? Você precisa saber o que você quer. Porque só sabendo o que você quer, que também você vai provar do favor, da graça, da prosperidade. Prosperidade tem a ver com você saber o que você quer. Quem não sabe o que quer, não vai aplicar a energia na direção certa. Né? Os coaches usam um pouco essa linguagem, mas está tudo na Bíblia. Você precisa descobrir o que você quer. Então, gaste tempo com o Senhor, autoconhecimento e ser guiado. Ainda tem a outra, mas você pode fazer. Não, eu trabalhei com um rapaz e conversando sobre isso com ele. O que você quer? Ele falou, cara, eu não quero nada demais. Eu quero um carro velho e uma casa velha, pra mim tá bom. Eu falei, irmão, o que você tem? Ele falou, eu tenho um carro velho e uma casa velha. Eu falei, rapaz, então parabéns, você conseguiu. Conseguiu. Parabéns. Você chegou onde você manifestou. Exatamente, né? E aí, lógico, né? Cada qual tem o seu parâmetro de prosperidade. Prosperidade para um pode ser realmente ter aquele carro, né? Zero. Outro pode ser ter um carro bom. E aí, isso é relativo, esses padrões. Mas você precisa saber. Agora, voltando lá para a sua pergunta. Como foi, mano? Repete de novo. É tanta coisa, gente. Padrão Rema. Sim, o padrão Rema de excelência. Pro Zezinho. Isso, pro Zezinho. Excelência no que a gente faz, do que você faz, do que você toca. Aí, o melhor exemplo para mim de excelência, à luz da palavra de Deus, é Daniel. Porque a Bíblia vai destacar ele como um homem excelente na sua geração, né? E agora você vê como é. As pessoas pensam a vida de excelência. Olha aqui, pega isso aqui. Essa é uma chave. O padrão de excelência de Daniel, quando ele entrou na posição e começou a trabalhar no palácio, e foi 4 reis, né? E se tornou um homem poderoso, governante. Mas o texto vai deixar claro, né? Em Daniel capítulo 1. Que ele recebeu aquela oportunidade, porque Nabucodonosor mandou as pessoas encontrarem rapazes que já estavam preparados, que já eram estudiosos, que já tinham uma carga de leitura, que eles já se destacavam. Então, Daniel, antes de entrar na oportunidade, ele já se destacava. A mentalidade de excelência não espera a promoção no emprego, a promoção no trabalho, a promoção no ministério. Uma pessoa que tem uma mentalidade de excelência, ela está se preparando todos os dias, portas abertas ou portas fechadas. Era o caso de Daniel.
Quem tem uma mentalidade de excelência vai se preparar todos os dias, independente das portas. Agora, você que está me ajudando, vou te dar uma dica assim. Você queria que todo crente, todo filho de Deus, gastasse mais tempo lendo livros, sem nenhuma dúvida. Uma boa leitura de livros. Foi o que eu fiz. Ó, quando eu tinha 13 anos de idade, eu já tinha lido o nome de Jesus, a autoridade do crente, já umas 5 vezes. Seguindo, os 13 anos de idade. Seguindo o plano de Deus, eu já li passando da casa das 17 vezes. Então, quem lê muito, você vai ter um capital intelectual e espiritual, que a partir desse armazenamento na sua mente, a mentalidade de excelência vai ser desenvolvida. Porque o que é excelência? Excelência é você identificar o que Deus está te confiando e você fazer da melhor forma. Zezinho, o que é a mentalidade de excelência de Zezinho? Ele vai gastar tempo com Deus. Deus vai mostrar para ele de maneira simples. Querida, eu não estou falando de você ficar 6 meses desempregado para identificar, não. Não. Se você gastar um tempo de excelência com o Senhor já vai mostrar. Ô Zezinho, tu é muito bom na parte de limpar a casa, de organizar, sabe? De organizar documentações, de digitar, a planilha do Excel. Zezinho, pega essas habilidades que você tem na área do computador, investe nisso, pronto. Aí o Senhor vai dando estratégia. Ô Zezinho, começa a procurar empregos, trabalhos, oportunidades que envolvem essa área. Chegou lá, abriu, eu quero prosperar nessa posição. Vou fazer curso. O Senhor vai começar a dar inspirações. Quantas pessoas viveram a vida inteira vivendo qualquer coisa para receber qualquer coisa, com uma vida triste, desiludida, não acreditando em sonhos, não manifestando o seu melhor nessa terra. É uma pena, né? Agora, porque não sabe quem é. Você percebe? Que o resultado que a gente espera tem a ver com as pessoas elas não saberem o que é. Pessoas que falam, não sabem o que quer, como resultado é porque elas não sabem quem elas são. Eu falo, se você resolver o problema de identidade numa pessoa, você vai resolver também o problema de propósito. Porque a pergunta, quem eu sou, vem antes de o que eu fui chamado para fazer. Se eu descubro quem eu sou, o que eu gosto, entende? Qual é os dons, você vai responder também o que eu fui chamado para fazer. E o mundo vai se abrir. O Zezinho que não sabe o que ele quer para a vida dele é porque ele não sabe quem ele é. Se ele souber quem ele é, a perspectiva vai se abrir. Você não precisa, Manuel, ter todas as respostas. Posso só contar esse exemplo? Pode. Eu tenho uma amiga, a gente se encontrou em Coimbra, ela fez mestrado, fez doutorado, fez mestrado na Universidade de Coimbra, uma das melhores universidades do mundo, onde eu fiz também. Essa amiga fez especialidade na Itália, em Natália Vidal. E Natália foi crescendo sempre na área do direito, atuando como advogada, se especializando. Chegou um determinado momento da vida dela que ela foi para outro patamar de relacionamento com o Senhor. E nesse novo patamar, ela começou a perceber, rapaz, tem algo no meu coração na área da saúde. E ela disse que foi a coisa assim mais louca que aconteceu na vida dela. Mas ela percebeu nesse nível de relacionamento sério, compromissado, o Senhor dizendo para ela, não é só essa área. Você construiu essa área e eu te dei favor. Mas tem algo na área da medicina. Aí ela transicionou da área do direito para a área de medicina. Isso é loucura, naturalmente falando. Mas isso é algo que, no caso dela, quem deu essa inspiração específica. Ou seja, quem foi que abriu o leque dela? Foi o Espírito de Deus que habitava nela. Na hora que ela subiu de patamar, a perspectiva dela. Então, comece de um ponto, relacionamento com o Senhor. Perceba qual é o seu dom, seja fiel e as perspectivas a partir da sua dedicação vão se abrir. Não é mudar de carreira, viu? Não fique com medo, não. Eu só estou falando de quando você começa a andar com o Senhor, Ele vai dizer quem você é e a sua perspectiva. Ele vai mudar a sua perspectiva de vida. Verbo Business é um departamento que gera tocar em profissionais liberais, capacitar pessoas, né? Levantar, trazer essa palavra de prosperidade, de avanço, né? E então, teoricamente, são pessoas que já congregam, que já têm um entendimento mínimo da sua nova vida, né? Nova realidade em Cristo. Teoricamente, a grande maioria já trabalha em algum departamento específico, né? E aqui a gente queria entender da sua experiência, né? Alguns cuidados que a gente possa estar passando. Porque, infelizmente, algumas pessoas elas podem tentar se promover por algum cargo na igreja, para mexer com finanças, fazer vendas, fazer compras, né? Então a gente gostaria de estar tocando aí para as pessoas, para os nossos membros do Verbo Business, né? Quais cuidados nós podemos tomar sobre isso, né? Uau, excelente.
Primeiro, o seu negócio, você que é empresário, e aí eu vou falar diretamente com você, todo mundo de maneira ampla, você pode usar de maneira específica, mas para você que é empresário, querido, Deus te deu dons e habilidades, você é um empreendedor, um comerciante, um empresário, e o Senhor tem te dado, sabe, oportunidade de você crescer. Não esqueça, o dom e o talento, a ideia criativa veio da parte de Deus. Nunca esqueça, a fonte impulsionadora do seu negócio é o próprio Deus, porque quem carrega o espírito criativo para te fazer prosperar como empresário é Deus. Se você partir desse ponto, você vai guardar seu coração de vaidade, de orgulho, de luxúria, e você vai entender que a prosperidade, você vai entender a prosperidade à luz da palavra de Deus. E a prosperidade à luz da palavra de Deus é esse lugar onde a gente vai crescer profissionalmente, em todas as áreas, emocionalmente, espiritualmente, na área de finanças, na área material, mas pelas razões certas. O reino de Deus sempre vai nos convidar, prospere pela razão certa. Qual é a razão? Sempre. A razão é a que está lá em Gênesis capítulo 1. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, para manifestar o próprio Deus aqui na terra. O teu negócio não é para o seu nome ser conhecido. O teu negócio não é para você ser ovacionado. O teu negócio é para Deus ser conhecido. Você vai prosperar, querido. Materialmente, financeiramente, sabe? Em perspectivas grandes e extraordinárias. Mas por qual razão? Para que o mundo olhe para você e diga, rapaz, como é que pode? É crente, ora, lê a Bíblia, anda em amor, dizima, oferta. As pessoas do mundo, Manuel, vão olhar para pessoas assim, vão dizer, rapaz, eu nem concordava com o crente dizimar e ofertar. Mas não é que João, que é um empresário de sucesso, eu sei que ele dizima, oferta, serve ao Senhor. E ele é próspero, cresce, a família, as pessoas do mundo vão olhar para você e vão dizer, eu quero essa vida em Cristo. Porque agora você é um profissional de sucesso, um empresário de sucesso, que você não faz para você. Você faz para Deus ser visto e conhecido. Então, assim, lembre sempre qual é a sua razão, qual é a sua motivação. Se a nossa razão e motivação estiver bem clara, a gente não vai cair no network, por exemplo. Network é necessário? É sim. Lógico. Na área ministerial, na área profissional na área empresarial Mas esse network não vai ser de uma forma assim, vaidosa, para eu ser visto, para eu ser conhecido. A gente não vai contar histórias fantasiosas. Porque sabe que no ministério, até mesmo eu posso cair nessa vala de cantar histórias fantasiosas. Eu não vou fazer isso. Eu vou agir de maneira reta, honesta, pura. Porque eu sei, eu vou fazer o meu melhor para o Senhor ser visto. Meu network vai ser para ele ser visto. As minhas ideias vão ser para ele ser visto. Né? Eu não vou usar o dinheiro. Veja, irmãos, o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Né? E a gente tem que guardar o nosso coração desse amor ao dinheiro, às coisas dessa terra, às coisas desse século. O meu dinheiro é dele, o meu dom é dele, o meu talento é dele. Se a gente guardar o nosso coração, que a nossa vida é para exaltar o Senhor, a gente não vai cair nessas armadilhas. E isso, o apóstolo Paulo, ele fala assim, aquele que estiver em pé, cuidado para que não caia. E, Manuel, isso aí é uma coisa que envolve, mais uma vez, autoconhecimento. Eu sempre preciso fazer essa pergunta, constantemente. Por qual razão eu sou líder de departamento? Por qual razão eu estou no púlpito? Por qual razão eu quero crescer no ministério? Por qual razão eu quero crescer profissionalmente? E se eu sempre estiver fazendo essas perguntas da motivação do meu coração, eu não vou cair na vala da vaidade. Porque as pessoas que estão se enrolando com dinheiro, seja no ministério, e aí vocês veem escândalos, né? Envolvendo pessoas a nível... Eu não quero entrar nessa demanda, mas você escuta histórias e algumas situações que envolvem também profissionais, empresários, elas estão caindo porque elas perderam a motivação. A motivação ajustada vai fazer uma pessoa não cair na vala do engano de Satanás. Porque o diabo vai pegar aquilo que é pro reino de Deus, vai deturpar a partir de uma motivação corrompida, para a pessoa se perder na caminhada. Eu não sei se eu respondi totalmente, mas você pode se aprofundar. Estamos falando de finanças no ministério, tá? Realidades, cuidados e desafios. Você falou um pouco sobre prosperidade. Eu gostaria que você falasse um pouco de prosperidade pra gente. As pessoas não sabem que são chamadas para prosperar. Elas não sabem o que é prosperidade. Se a gente for analisar culturas diferentes, a prosperidade é uma coisa muito diferente para cada situação. Um grande amigo meu é missionário na África. Ele me disse, e eu não consegui entender muito isso, que prosperidade para um povo que ele
conviveu lá, era chamar pessoas para comer na mesa deles. Olha Ele só. quer se mostrar próspero, ele faz uma mesa linda e Sim, chama sim. pessoas para comer. Eu não consigo entender isso. Prosperidade pra gente é guardar dinheiro e gastar com o que eu quiser. Né? Assim, o mundo, o nosso americanizado, é ir no shopping e comprar coisas e eu sonho com uma coisa hoje, amanhã eu já sonho com outra. Né? Isso é uma prosperidade que injetaram na gente Hollywood, Netflix, né? E existe uma prosperidade bíblica, na muito verdade, bom, né? muito bom. Então, o ser abençoado, né? Eu te dou o poder de prosperar. É poder de prosperar, isso é ser abençoado, né? E o shalom de Deus, o shalom não é simplesmente a paz, mas vai tocar em prosperidade também, né? Então eu gostaria que você fluísse Muito um pouquinho bom. aí sobre prosperidade. Então, eu vou falar isso aqui, mas só deixar um toque. Guarde seu coração das coisas do mundo e você vai prosperar a partir do lugar certo. Só pensando um pouco na pergunta anterior. Mas falando dessa aqui, gente, minha cabeça é assim, viu? É muitas coisas, muitas informações, Manuel. Mas prosperidade, eu quero recomendar a todos. Leia o livro do irmão Kenneth Hagin, Toque de Midas. Existem muitas coisas de desequilíbrios nessa área e de falta de revelação nessa área, que se as pessoas gastassem um tempo lendo esse livro, elas iam perceber a prosperidade bíblica à luz da palavra de Deus. Porque prosperidade à luz da palavra de Deus é um lugar onde você tem suprimento espiritual, emocional, físico, financeiro, nos teus relacionamentos. É todas as áreas da sua vida crescendo e amadurecendo de uma maneira equilibrada e avançando em todos os aspectos. Porque as pessoas, quando falam em prosperidade, Manuel, rapidamente elas pensam assim, prosperidade, dinheiro. Mas prosperidade é o shalom do Senhor te alcançando, o poder de Deus, a bondade de Deus, te alcançando em todas as áreas da sua vida de maneira abundante. Porque não adianta, por exemplo, a pessoa ter dinheiro e não ser próspera emocionalmente. Veja, o desequilíbrio emocional vai fazer com que aquele dinheiro que a pessoa tem seja usado de maneira errada. Então, prosperidade, em primeiro lugar, não é só o aspecto financeiro. Envolve todas as áreas da sua vida. Né? O apóstolo João vai falar que nós devemos prosperar, assim como é próspera a nossa alma. Ou seja, alguém que tem as emoções equilibradas, saúde espiritual, saúde emocional, o resultado vai ser também saúde financeira. Certo? Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender isso, todas as áreas. Segunda coisa, quando a gente fala agora na perspectiva financeira, a gente está falando de você ser suprido como homem, como mulher de Deus, a sua família, e você ter para abençoar o reino de Deus. Um lugar onde você é dizimista. Irmão, dízimo, sabe, está na palavra de Deus. Dízimo é esse lugar onde você reconhece que você é abençoado. Então, você está entregando ao Senhor, porque você sabe, eu sou tão abençoado que essa parte aqui é de Deus e eu não vou abrir mão. Por hipótese alguma. Então, prosperidade financeira, você vai estar suprido, vai cumprir os princípios bíblicos, dízimo, oferta, e vai abençoar outras pessoas. Agora, uma coisa que a gente tem que ter cuidado aqui, exatamente, que envolve os conceitos relativos. Veja, tem pessoas que elas querem, eu sempre dou esse exemplo, né? Até falo, no ambiente do rema, elas estão crendo para ter uma Ferrari. E na cabeça dela, a prosperidade financeira está na Ferrari. Só que eu faço essa pergunta, por que você quer a Ferrari? Novamente, envolve motivação. Se você quer a Ferrari só para se amostrar, isso não é prosperidade, isso é vaidade. E quando isso desce pro coração, você está usando a Ferrari. Isso. Mas enquanto não chega isso que você desceu pro coração, a alegria não vem. Exatamente. A vida é uma frustração, a vida fica cinza, É. e aquilo não chegou. É que você está usando o exemplo Ferrari, mas Isso. pode ser qualquer outra Pode coisa. ser qualquer coisa, porque prosperidade não é vaidade. É aí onde as pessoas se perdem. Né? Eu digo, prosperidade não é vaidade. Prosperidade é suprimento em abundância. Para mim e para as pessoas que estão conectadas à minha vida. E aí tem muitas coisas aqui que envolvem. Por exemplo, tem pessoas que financeiramente elas vão dar saltos milionários e bilionários. Agora, por qual razão? Também. Porque Deus chamou ela para ela ser um empreendedor a nível internacional. Inclusive nos negócios do reino dela. Ela vai financiar, por exemplo, negócios na África. Missões na África, na janela 10x40. Quanto vale uma ideia? Não é? Exatamente. Quanto vale uma ideia? Uma ideia. Aí, essa ideia tem um valor daquilo que Deus colocou no teu coração. Se essa ideia é numa perspectiva África, então, com certeza, os recursos que Deus vai liberar sobre a sua vida é de uma maneira elevada. Mas se uma pessoa foi chamada, você vai entender, de uma maneira local, então possa ser também que ela esteja fazendo pressões sobre a vida dela, para ela ter bilhões, quando Deus não chamou ela para ser esse nível de investidor. Entendeu? Então tem a ver também com você entender o que Deus tem para a sua vida. A ideia que Deus tem para a sua vida. A ideia que Deus tem para a sua vida, Deus vai financiar ela.
Se ela envolve uma outra perspectiva, vai aumentar o financiamento do reino de Deus. Mas se ela é numa perspectiva mais local, então assim, ande na graça que opera sobre sua vida. Quantas pessoas creem em cura divina? Em uma intervenção de um milagre, de uma cura? Existe cura divina? Nós cremos que sim, né? E essa graça, esse favor, essa intervenção, essa finança, esse sonho, essa visão, essa palavra, essa ideia bilionária, existe? Existe. Então, da mesma forma que pessoas não creem e elas não procuram a saúde divina, essa intervenção de milagre, as pessoas também não creem e não acreditam nisso, não acreditam. Eu tenho que me ralar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que suar, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que dormir tarde para poder prosperar, né? E aí, só que existe um favor, literalmente para mim é a mesma fé, da intervenção do milagre, da cura, você tá certíssimo. saúde divina com a da finanças. É isso mesmo. Deus quer dar ideias divinas para o povo de Deus prosperar. E uma ideia pode fazer a pessoa dar um salto financeiro. E essa ideia nasceu no trono da comunhão, do relacionamento com o Senhor. O irmão Reg, ele conta um testemunho no livro Como Ser Guiado pelo Espírito, de um jovem que, quando ele estava na casa dos 32, 33 anos de idade, ele decidiu pegar todas as contas dele para ele prosperar a partir de um novo negócio, uma nova ideia. Ele começou a fazer, olha só, a gente está conectando todas as coisas. Ele começou a fazer na força do braço dele, a partir das ideias dele. Ele perdeu todo o dinheiro dele. Aí ele ouviu pregações sobre vida com Deus, oração em línguas, buscar a presença de Deus. Ele começou a colocar esses princípios em prática, de maneira constante e habitual. Em 5 anos, esse homem saiu de um patrimônio zerado, porque ele quebrou financeiramente, na força do braço dele, para um patrimônio milionário. Porque Deus deu uma ideia a ele, que fez ele dar um salto financeiro. Então, Deus pode dar uma ideia aqui aos empresários que estão nos assistindo, que ele vai sair desse patamar, vai para outro patamar. E onde é que essa ideia vai vir? No lugar de você buscar, esmerar, humilhar seu coração para o Senhor. E aí, lógico, jamais, irmãos. Agora, aqui eu só quero que a gente equilibre. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele vai falar que nós devemos, sim, trabalhar com as nossas mãos. E nós devemos nos esforçar. Deus jamais vai abrir mão de você trabalhar. Sabe? De você ser o melhor funcionário, o melhor patrão, o melhor pregador, o melhor ministro, o melhor liderado, o melhor líder. Acordar mais cedo, talvez dormir um pouco mais. Deus não vai abrir mão dessas questões de trabalho. Agora, eu amei o ponto que Manuel trouxe, porque aqui a gente vai equilibrar. Um trabalho dedicado, esmerado e excelente, carregado dessa instrução, dessa orientação, dessas ideias divinas. Eu vou só introduzir aqui meu livro. Irmãos, meu livro, eu sei que era para ficar para o final, mas aproveitando aqui o gancho, isso aqui foi ideia divina. Isso aqui é o 2º livro que eu lanço, o nome desse é Identidade Recriada, Propósito Restaurado. Que chique, parabéns. Lindo, a headline dele tá maravilhosa, né? Depois você troca uma ideia com o Diego, que entende mais de mídia, mas todo mundo fala para mim, a headline dele, a apresentação tá maravilhosa. Isso aqui foi uma ideia. Eu vou te falar, em menos de um ano, eu já estou terminando de vender a primeira tiragem dele. Que benção. E eu já estou pensando na 2ª tiragem. E eu vou te falar, eu faço a minha parte, divulgo, mas é uma coisa tão sobrenatural que eu já estou orando para os próximos passos acerca desse livro. E foi o Senhor, queridos, eu escrevo e chegou um momento que eu nem estava mais pensando em escrever livros, mas o Senhor falou comigo. Eu quero que aquela mensagem que você carrega, você torne essa mensagem um livro e vai abençoar muitas pessoas. E o tempo todo eu recebo testemunho. Então, o que é que acontece? Eu tinha um dom, um talento, mas tinha uma instrução. Escreve o livro. É isso que a gente está falando para você. Pegue as ideias divinas, que você vai prosperar. A ideia divina não é... Porque o meu cuidado aqui, mano, é só um. É que as pessoas não pensem que tudo que a gente está falando é no ambiente do misticismo. Não, é um ambiente simples. O Senhor vai apontar no teu coração. A partir dos teus dons, teus talentos. Você é tão bom na área da arquitetura. Aí ele vai trazer uma ideia. Você é tão bom na área de organizar documentos. Ele vai trazer uma ideia. Ele pode te dar uma ideia de um aplicativo. E a partir desse lugar, você vai prosperar. Você é tão bom. Porque as pessoas fazem assim, mano, eu só quero pontuar isso aqui. Elas falam assim, eu estou desempregado, não tenho dinheiro para pagar minhas contas. Mas elas têm alguma coisa. Às vezes o dom dela tá em fazer bolo, doces. Aí elas ficam lá assim, ó, achando que a ideia vai cair do céu. E o Espírito Santo tem uma maneira tão simples, quer dizer, mas, Dona Maria, você é tão boa nessa área de bolo. Comece a fazer. A partir desse momento você vai prosperar. Mas eu só sei dar aula, eu só sei ser professor.
Eu conheço professor que ganha 10 milhões por mês. Na internet, ensinando coisas com cliques. Olha Né? só. São ideias, são situações. Você falou em aplicativo, o aplicativo de carro. Um dia o celular já existia, o carro já existia. O cara acordou e pensou. E teve uma ideia. Exatamente. Onde ele está hoje? Exatamente. Arquibilionário, com uma ideia. E abençoando muitas pessoas, tocando em muitas pessoas, no planeta inteiro, tocando no planeta inteiro. Né? Eu estou encaminhando aqui para a gente chegar na palavra dízimos e ofertas. O Zezinho, se a gente falar para ele, Zezinho, você tem que dar dízimo e oferta para prosperar. Ele trabalha em qualquer coisa, para ganhar qualquer coisa, ele não tem uma satisfação pessoal pelo emprego dele, ele não vive o chamado dele, ele não pensou nas habilidades da mão dele. Vai lá e dá esse conselho para ele. Dá o dízimo e oferta, irmão, que vai prosperar. Você acha que ele vai falar o quê pra gente? Né? E eu acho interessante também que quando o dízimo aparece na Bíblia, Abraão acaba de vencer uma grande empreitada. E ele já vinha muito rico, ele já tinha separado de Ló, ele já estava muito rico já, não cabiam os rebanhos na mesma planície. E ele passa de outra empreitada e ele conquista outros reinos e aí sim ele declara, assim, aí é a minha visão. O Senhor me ajudou a prosperar, o Senhor multiplicou minhas finanças, eu devolvo para o Senhor, consagro minhas finanças a Ele. Eu quero falar para você, quais são os desafios nessa experiência toda que você tem de igreja, de ministério, porque as pessoas não conseguem honrar o Senhor com suas finanças? Primeiro porque elas não têm revelação, né? Não tem revelação da palavra de Deus. Zezinho, né? Você viu, né? Eu fiquei pensando aqui. Zezinho tá quebrado, espiritualmente, emocionalmente, intelectual. Então, assim, Zezinho, se ele nasceu de novo, ele precisa voltar a ler a Bíblia, a congregar numa igreja local, a sentar com gente que tá mais longe do que ele. Irmão, você tá quebrado na vida, vá se aconselhar com pessoas que a vida tá dando certo. Não vá se aconselhar com pessoas quebradas. Fica aqui nesse podcast, assista ele mais de uma vez. Um bom jeito de não prosperar é pedir conselho para pobre. Irmãozão, eu não tô conseguindo prosperar, a vida tá difícil mesmo. Olha, mas a coisa só cresce. Exatamente, porque é o seguinte, você tá cego na vida, por que você vai andar com outro cego? Os dois cegos andando juntos, eles vão cair no buraco. Quando você tá debaixo de pressão, você tem que procurar alguém mais esperto, mais sábio, mais inteligente do que você. Você tem que ligar pra alguém que a vida dele tá dando certo. E não pra alguém que a vida tá quebrada. Zezinho precisa urgentemente se aconselhar com pessoas que a vida tá fluindo e tá dando certo. E ter o coração ensinável. É isso que Zezinho precisa. Mas a questão do dízimo é porque as pessoas não entendem. Eu gostei demais de você ter trazido a história de Abraão, junto com Melquisedeque. Eu tô dando a matéria Aliança de Sangue. E ontem eu gastei um tempo, de maneira específica. Porque dízimo é um assunto dentro da matéria aliança. Porque dízimo está falando de lealdade, compromisso, de você obedecer a palavra, de você reconhecer Deus na sua vida. Veja, quando Abraão ele entregou os dízimos a Melquisedeque, o texto vai deixar claro que Melquisedeque ele abençoou Abraão. E no livro de Hebreus, no capítulo 7, o escritor ele vai explicar essa passagem. Ele vai dizer o que estava acontecendo ali era simples. Melquisedeque, numa posição e numa unção, num nível de operação superior, ele abençoou Abraão inferior. Abraão teve humildade para reconhecer, eu sou inferior, estou sendo abençoado por um homem que é superior. Porque a bênção, irmãos, não é de baixo para cima, ela é de cima para baixo. Então, quando você reconhece que você é abençoado por Deus, dízimo é uma questão de você entender que você é abençoado pelo Senhor. Que a comida que está na sua mesa, o seu trabalho, as coisas que estão acontecendo na sua vida, não é por conta da força do seu braço. É porque Deus te deu saúde, Deus te deu dons de talento, Deus te deu capacitações. Aí você pode dizer, Luana, mas financeiramente eu não estou ainda com esses resultados. Mas, irmãos, só o fato de você estar salvo em Cristo Jesus, você já é abençoado. Você, há 4, 5 anos, você não tinha vida, você estava morto espiritualmente. Era um quebrado espiritualmente. Hoje você nasceu de novo. Então, quando a gente reconhece, rapaz, eu tenho uma salvação em Cristo, eu fui abençoado. Eu não tenho nada para dar a esse Senhor, naturalmente falando. Mas Ele é superior. Em Cristo Jesus me abençoou. Então, eu vou dizimar. Dízimo é você reconhecer. É um lugar de gratidão, porque você é abençoado. Quando você é grato ao Senhor, você vai dizimar. Quando você sabe que é abençoado, você vai dizimar. Você vai entregar aqueles 10%. Então, primeira coisa, revelação. Você sabe que é abençoado, você não vai abrir mão
de dizimar. Porque veja o que foi que Abraão estava fazendo. Abraão estava tendo gratidão. E a gratidão que Abraão demonstrou naquele momento foi entregando 10% de tudo que ele tinha. Quando você entrega 10%, irmão, você está tendo gratidão ao Senhor por aquilo que ele está fazendo. Revelação, conhecimento. Segunda coisa, seja rápido em obedecer. E lembre-se sempre, Satanás não quer que você dizime, Satanás não quer que você oferte. Irmão, Satanás, ele quer que você seja amarrado, miserável, entendeu? Que você seja pão duro, cara de jumento, carrancudo. Mas quando você sabe que você foi alcançado por esse tão grande amor, vai ser desenvolvido na sua vida essa generosidade, sabe? Esse coração doador, esse coração para obedecer. Eu amo dizimar, ofertar. Eu adoro ofertar. A Bíblia diz que é a melhor coisa dar do que receber. Eu amo plantar na vida das pessoas. E é incrível. Eu vou dar essa dica para você. Irmão, quanto mais você é fiel no dízimo e você oferta na vida de pessoas, não vai faltar não. Amém. Porque eu dou ofertas para as pessoas. E eu falo aqui sem nenhum mérito para mim. Eu estou falando da revelação que eu ando. E não falta não. É incrível. Você vai, opera. E vai chegar, sabe, 30, 60, 10 vezes mais. Agora, deixa eu te dar uma dica. Seja rápido. Recebeu, já está logo dizimando. Entendeu? Porque o Satanás dos infernos, que quer te segurar nessa zona da mediocridade, da pobreza, da miséria, ele vai logo dizer para você. Tem conta de luz, conta de água, internet, combustível, roupa, calçado, escola de menino. Ele vai fazer questão de te levar para um lugar onde a tua última prioridade vai ser dízimo. Então, a partir de hoje, assim que você recebeu, escolha, eu vou obedecer. E entenda, na hora que você está obedecendo, a provisão de Deus está te dando livramento. Irmão, você vai andar em autoridade financeira e você vai dizer, Satanás, arruma tua mala e vai para bem longe. Quando você está colocando, obedecendo a palavra de Deus. Agora, deixa eu só terminar com isso aqui, esse ponto. Carne não gosta de obedecer a palavra. Não gosta de dizimar, não gosta de ofertar. Então entenda, mas quando eu fico, é carne. Mas a tua nova natureza em Cristo vai dizer, obedece. É isso. O Zezinho, ele não dizima. Ele não dizima. Até porque ele trabalha por qualquer coisa para ganhar qualquer coisa. E ele não tem uma satisfação pessoal, ele está triste. Muito bom. Ele está triste. É o meu ponto. Ele está triste. Né? A gente está falando aqui quais os desafios para não dizimar. Eu queria que você desse uma palavra para o Zezinho. Então, eu já vi uma palavra sua que você liberou aí. Se apresse em obedecer. Então, é uma obediência da palavra. Se apresse. Mesmo que Zezinho não esteja andando em uma maior prosperidade financeira, ele não deve abrir mão das primícias. Se apresse em obedecer. Mesmo que Zezinho, quando ele faz as contas na ponta do lápis, e ele vê, rapaz, se eu dizimar, vai faltar. Mesmo que ele perceba, ele não deve deixar. Você pode dizer, Luna, mas aí você está dizendo para eu deixar de honrar os meus compromissos. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você honrar o primeiro compromisso. O mês ainda não acabou, vai chegar. O mês não acabou. Eita glória. Honra primeiro o primeiro compromisso. Está começando o mês só. Só está começando. Só está começando. Dizima. Luna, é porque quando eu peguei o dízimo, que é o primeiro, eu vi que faltou no último. Aquelas duas contas no final vai faltar. Por conta do dízimo. Deixa eu te dizer, não vai faltar. Amém. O Senhor, Ele vai te dar provisão, irmãos. Ele vai dar aumento. Eu não sei se vai ser aumento no emprego. Eu não sei se uma pessoa vai ligar para você e vai dizer, a sua está totalmente quitada. Mas Ele vai fazer. Eu lembro quando eu fui passar uma semana, 5 dias na Inglaterra, de Portugal para a Inglaterra, e as pessoas pensam que o período que eu morei em Portugal era um período que eu tinha, naturalmente, uma abundância financeira extraordinária. Irmãos, eu estava andando passos de obediência, de fé na palavra. E veio no meu coração para eu passar uns dias, e eu tinha um dinheiro que não dava, Manuel. Era assim, a metade da metade da metade. Mas eu sabia que eu deveria, no meu coração, não de uma maneira irresponsável. Eu já tinha maturidade na palavra e no Senhor suficiente para saber os passos que eu estava dando. Eu vou te dizer, eu voltei para casa, eu cheguei lá, onde eu chegava. As pessoas dizem, vai pagar nada não, tá tudo pago, tá tudo resolvido. Eu voltei para casa, eu entrei em contato com o meu pai. Eu disse, painho, o dinheiro que eu voltei com o dinheiro e eu já estou convertendo de libras para euro para eu pagar a minha universidade. Então eu provei milagres financeiros.
pela obediência à palavra. Se você obedecer, Zezinho, mesmo que a última conta esteja dizendo que vai faltar, se você honra seu compromisso com o Senhor é poderoso para te ajudar, para te capacitar a você honrar os demais compromissos. Você honra o Senhor, Ele vai te honrar. Amém. É assim que funciona. Vamos sair desse assunto, dar uma última palavra. Gostaria que você liberasse uma última palavra sobre dízimos e ofertas, bem específico, Ok. para os nossos que fazem parte do departamento. Ok. Em primeiro lugar, você quer prosperar, você precisa obedecer à palavra. Precisa dizimar e precisa ofertar. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 7 que aqui, irmãos, quem está recebendo naturalmente, fisicamente falando, são homens. Mas lá é o Senhor. O escritor de Hebreus diz, lá nos céus, quem recebe os nossos dízimos é o Senhor. Quem recebe as nossas doações é o Senhor. Quando você está dizimando na igreja local, sabe, tenha certeza que no momento que você se levanta para dizimar, ou você faz o Pix, né, de maneira prática, quem está recebendo é Deus. E sabe, Deus, Ele é um bom recompensador, Ele é um bom pagador, não vai faltar na sua vida. Né? Deus é aquele que vai te honrar à medida que você honrá-lo com seus dízimos, com a sua oferta. Não vai faltar provisão para o profissional, para o empresário, para o trabalhador, quando ele está cumprindo a ordenança bíblica. Irmão, o dízimo e oferta é uma ordenança. É uma prática, desde Gênesis capítulo 14, que vai passar por todo o Velho Testamento. E aqueles homens, é só você lembrar, querido, Davi e Salomão, eles eram prósperos financeiramente. Agora começa a ler a história desses homens, que você vai ver que eles juntavam em abundância para o templo do Senhor. Então, nesse ponto aqui, eu quero te dizer, dizima, a igreja local vai estar suprida, a sua vida vai estar suprida. Oferta em missionários. Oferta em pessoas que vai vir uma inspiração dentro de você. Aquela irmã do departamento. Eu vou ofertar na vida dela. Você que é empresário, deixe Deus te inspirar, irmãos. Deixe Deus te inspirar. E você vai ver que não vai faltar na sua vida. A Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus e Pedro precisou pagar os impostos, né? Da onde é que saiu o suprimento? Da boca do peixe. Se você honra o Senhor, o suprimento até da boca do peixe pode sair. Amém. A Bíblia diz que Deus levantou mulheres lá no Evangelho de Lucas para financiar o ministério de Jesus. Então, veja, Jesus estava lá pregando o Evangelho, sabe, anunciando o reino de Deus, e o Senhor estava levantando. Você percebe que eu estou querendo te dizer o seguinte, o Senhor levantou Jesus para abençoar e mudar a vida das pessoas espiritualmente, emocionalmente e intelectualmente. Ele precisava de suprimento para cumprir o propósito. Assim é na sua vida. Amém. Deus te levanta para você ser um supridor. À medida que Deus te levanta para ser um supridor, o suprimento que você precisa não vai faltar. Então não deixe. Assim eu poderia, sabe, ficar, mas de uma maneira simples. Seja operoso, praticante da palavra de Deus. Quem obedece à palavra vai ser honrado pelo Senhor e vai andar em autoridade. Satanás está saqueando muitas pessoas financeiramente porque elas não estão dizimando e ofertando. Então elas passam. Quando você não dizima, vou fechar com isso aqui, e não está obedecendo à palavra, você está dando legalidade ao diabo para ele saquear a tua vida financeira. Mas quando você está dizimando, é você que vai, porque lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10, o Senhor diz, você vai dizimar e eu repreenderei. Mas, na nova aliança, esse versículo, olhando para a autoridade do crente, é assim, você vai dizimar, eu vou abrir as janelas do céu e você vai repreender Satanás na sua vida. Só tem como você repreender o diabo, andar em autoridade, se você estiver cumprindo o princípio da palavra. Tem pessoas que, inclusive, na sua saúde, Manuel, elas estão sendo destruídas, porque elas não estão cumprindo esses princípios bíblicos. Na hora que você cumpre, você anda em autoridade para todas as áreas da sua vida. Professora, fala para os nossos, quem está assistindo aí, para os nossos cadastrados aí no programa. A gente olhando, eu vejo uma árvore próspera, cheia de frutos. Eu vejo uma composição, né, do nosso entendimento muito boa. Porém, a vida é feita de desafios, nós precisamos de perseverança, né? A vida é feita de processos, né? Então eu gostaria que você dissesse pra gente, assim, testemunhasse
para quem está nos assistindo. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou para perseverar no ministério? Especialmente em momentos que tudo parecia difícil. Amém. Essa pergunta foi fantástica. Eu falo muito, mas eu vou tentar ser objetiva, viu? Porque essa aqui dá uns 10 livros, essa pergunta. Dá várias pregações e vários podcasts. Porque, de fato, eu já passei muitas pressões no chamado que eu estou exercendo dentro do Senhor. Especificamente, passei e ainda passo, né? Passei situações de resistência, de oposição, espírito de inveja. Todas as áreas você vai lidar com situações como essa, né? E passei momentos de eu pensar assim, rapaz, eu não vou andar mais não no chamado que Deus tem para a minha vida. Eu acredito que assim, cada qual no seu chamado, na sua área de atuação, vai enfrentar desafios específicos. Pela a chamada que opera na minha vida, que é né, na área do ensino e na área também da profecia, eu já passei muitas oposições e resistências ao chamado, né, dureza de coração e situações também de inveja, sabe, de pessoas ter aquela mentalidade como tinha com Jesus, vai sair alguma coisa boa daí, né, será que de Nazaré vem alguma coisa, né, como fizeram com José, né, vem lá esse tal sonhador, rapaz, José sonha demais. Quem José pensa que é? Já passei muitas situações como essa. De pensar em desistir mesmo, né? De ver atitudes erradas em pessoas que, pela carne, acabaram, né? Atingindo também a minha própria vida. E nesses momentos, o que realmente me tirou desse lugar, de eu enxergar como Deus enxerga e não ficar ofendida. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus teve muitos desafios no seu ministério, o apóstolo Paulo também. Tinha muitas coisas acontecendo. Mas para não ficar ofendida no relacionamento, porque ministério envolve relacionamento, não ficar ofendida no tocante a pessoas e não abrir mão do que Deus tem para a minha vida, acreditando que Deus tem para a minha vida, eu tive que me agarrar à palavra que Ele colocou no meu coração. Porque estar no ministério não tem a ver com aplausos, com reconhecimento, com portas abertas ou com portas fechadas. Estar no ministério é um lugar de obediência ao Senhor. Não tem a ver com o nosso próprio bem-estar. Veja, o ministério ele vai nos dar, sim, oportunidades onde você vai ter um bem-estar no sentido da provisão de Deus. Mas, um dos maiores das questões que eu aprendi na minha vida é não ficar preocupada com o meu bem-estar pessoal. Independente do que esteja acontecendo à minha volta, eu vou obedecer ao Senhor, eu não vou negociar a sua palavra, eu não vou ficar refém da necessidade de agradar pessoas, da necessidade de reconhecimento, da necessidade de ser visto. Eu não vou ser refém dessas coisas, de complexo de inferioridade, de complexo de superioridade. Eu vou fazer como o apóstolo Paulo. Eu não tenho a minha vida como preciosa. E meu único negócio é agradar a Deus e alcançar o maior número de pessoas. Eu acredito que quando uma pessoa ela resolve a identidade dela, ou seja, irmãos, quem está no ministério, eu vou te dar um conselho. Descubra quem você é em Cristo. Tenha uma clareza do amor de Deus sobre sua vida, filiação e paternidade. Se você souber quem você é em Cristo, quando as crises do ministério, em relação a várias coisas, porque aqui a gente não tem tempo para pincelar cada uma delas, mas quando as crises no ministério vier, se a sua identidade está bem ajustada em Cristo, aí você vai entender, rapaz, eu estou no ministério por uma única razão. Deus confiou a mim uma mensagem e eu vou obedecer a mensagem que eu carrego até os fins da minha vida, poderoso, até a eternidade. E mesmo que eu morra, mesmo que eu seja jogado numa prisão, sabe? Mesmo que eu passe por situações. Porque as pessoas hoje, muitas vezes, eu vou dizer isso aqui. Isso aqui que eu tô falando é uma coisa simples, irmãos. Tem muita gente que tá no ministério pelos motivos errados. Pelo aplauso, pelo reconhecimento. Ele não teve um pai, não teve uma mãe presente. Aí ele pega todos os conflitos dele de personalidade, de identidade e quer resolver no púlpito. Ministério não é um lugar para resolver conflitos de identidade, de ser mal amado. Ministério é um lugar para a glória de Deus ser manifesta. Então você resolve antes. Entra no ministério e vai fluir a partir da motivação de ser inspirado pela graça de Deus. Aí acabou. No dia da crise, o Espírito Santo vai dizer para você, vai perguntar a você. Você está no ministério por qual razão? Por você ou pelo reino? Por você ou para o nome do Senhor? Aí você vai chorar e vai dizer, Senhor, tava doendo um pouquinho na carne e na alma. Mas rapidamente você vai dizer, opa, eu estou para o nome do Senhor ser engrandecido. Eu estou não por mim, porque minha vida está resolvida. Minha conta espiritual, emocional está paga.
Então eu estou nesse negócio para o nome dele ser engrandecido. Então se eu estou nesse negócio para o nome dele ser engrandecido, qualquer pressão vai ser um trampolim para uma nova estação. Estamos falando de perseverança. E agora eu quero desviar um pouquinho do caminho, mas a gente já volta nele já. Você entrou no assunto aí que mexe comigo. Assim como você é especialista em direito, hoje eu ouvi dizer que quem mora debaixo do mesmo teto e declara que vive em amor pode ser chamado de família. Então, teoricamente, isso é a família moderna, contemporânea, não sei qual que é o nome. Nós cremos na família bíblica. E você acabou de dizer que as pessoas podem ter algum conflito e descarregar isso no altar. Isso, Fala um pouquinho de família pra gente, um pouquinho só. Vamos... Muito bom. Excelente, amei. Eu acredito, quero só te embasar de alguma situação, que eu aprendi na escola que nós somos animais racionais. Eu aprendi na escola que uma coincidência criou o mundo e a gente foi evoluindo, Darwin, e nós somos um macaco que levantou. Né? Porém, a Bíblia diz que nós somos a excelência da criação, né? Que somos a imagem e semelhança de Deus. E eu vejo uma grande diferença na natureza. Os animais, eles nascem e eles já saem andando já. Já saem se virando já. O macaquinho mesmo, se ele não gruda na mãe dele, a mãe dele não leva ele no colo, não. Então eles se viram de alguma forma. E o ser humano é extremamente dependente. E o ser humano, ele aprende com o meio. E aí eu vejo que nós manifestamos muito do que nós aprendemos. Só dá uma pinceladinha nisso que você falou, com um pouquinho que eu falei, só pra... Como que eu me liberto disso, irmã? Eu acredito que sua pergunta está nesse tom, né? Como eu me liberto das cadeias emocionais, das cadeias disfuncionais que ao longo da minha vida, dentro da estrutura da família, eu posso ter vindo, né? E aí, exatamente, você mesmo começou, né? E deixa eu colocar um Abraão na história. Sai da tua parentela e da casa do teu pai, que te mostrarei... Família em primeiro lugar, né? Tem uma forma bíblica. Família é realmente homem e mulher, os filhos, nesse lugar onde a palavra de Deus está sendo... Vou até olhar para... A família cristã, né, irmã? Família cristã. Eu vou até falar novamente aqui para as pessoas. Irmãos, a família, de acordo com a palavra de Deus... É aquele homem e mulher separados, chamados por Deus, para construir um lar, uma família, fundamentada na palavra, à luz da palavra de Deus, à luz daquilo que nós cremos. Um homem recebendo, capacidades da parte de Deus para ser o cabeça, a mulher recebendo capacidades da parte de Deus para ser auxiliadora. Não é um lugar onde há competição, onde há brigas de ego, é um ambiente de unidade, onde eles estão andando na mesma direção. E os filhos pegando junto. Agora, eu sei que a maioria de nós crescemos em lares, em famílias desajustadas, né? E eu posso te falar um pouquinho sobre isso de uma maneira bem simples, aqui a você, Manuel, e aos meus ouvintes, porque a minha história de vida é uma história de restauração familiar. O casamento dos meus pais estava totalmente quebrado, à beira de um divórcio. E a palavra de Deus alcançou a vida deles. Eu sou a filha mais velha, acompanhei esse processo de restauração. Então, uma família pode ser restaurada pelo Senhor, porque a minha família foi. Então, para você que está aí, pode ser pela palavra de Deus. É necessário uma coisa que eu vi muito forte, e tem tudo a ver com o que a gente está falando: perdão. Perdão é algo que precisa operar na nossa família, nos casamentos, na criação dos filhos. E você que vem de um lado, tá certo? No meu caso, eu tive restauração. Aí você talvez está aí na sua vida adulta, 35, 40, 50 anos, você não teve essa oportunidade, mas agora você está tendo em Cristo. Então, irmão, resolva, os conflitos que você teve na sua infância. Algo que você teve na sua infância, na sua adolescência, não precisa determinar agora a sua vida adulta. Agora, tem pessoas que cresceram num lar, que não teve um pai presente, não teve uma mãe presente, teve abusos emocionais, diversas situações de conflitos. Você agora já tem 40 anos, meu irmão. E aquilo que aconteceu com 10 anos de idade ainda está definindo sua vida. Está na hora de você entender o que é nova criação. Eu gostei muito do que Manuel trouxe, né? Que nós somos produtos, em outras palavras, do nosso lar. Mas deixa eu te dizer, agora em Cristo, você não é produto do seu lar. Você é produto da nova criação. Amém. E a nova criação precisa recriar, reeditar a nossa informação. Então, vou te dar um conselho aqui para a gente não aumentar tanto. Perdoe todas as coisas que aconteceu conectadas à sua família. Amém. E perdoe a você mesmo. Entendeu? E resolva. Não teve pai, agora você tem pai. Eita, o Senhor é o teu pai. Amém.
não teve um lar organizado. Agora você tem, faça que nem Abraão. Qual é o convite de Deus para Abraão? Excelente. É tipo assim, Abraão, comece um novo capítulo, meu filho, da sua vida. Quantos anos Abraão tinha, irmãos? Abraão tinha 75 anos. E Deus está dizendo para ele, ei, estou te chamando para uma reedição do seu HD. O papai e mamãe eram idólatra. Agora eu estou te chamando para você ter uma aliança comigo, viver a partir da fé. E você e Sara construir um novo capítulo da sua vida. Então a família é esse lugar onde você se firma na palavra de Deus e constrói um novo capítulo na sua vida. Agora resolva as pendências na sua infância e na sua adolescência. E não é fazendo regressão, não. É perdoando, esquecendo as coisas que ficam para trás e avançando. A gente precisa ser prático. As pessoas ficam moendo sobre coisas passadas e eu vou de uma maneira prática. Perdoe e avance. E receba o perdão de Deus. Carregando um monte de mala, de trauma, de coisa. Tá tudo bem, irmão? Tá bem. Cansado. Larga esse trem, filho. Larga esse trem. Esqueça isso, mas avance. Mas, Luana, é porque vem a informação. Satanás. As pessoas me perguntam assim, você diz que sempre é o diabo. Não é que eu sempre digo que é o diabo. Porque a gente precisa entender como Deus trabalha à luz da palavra, como Satanás trabalha. Veja só, a Bíblia fala, Jeremias, o profeta, diz, eu quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Meu Deus do céu. O crente precisa trazer, Manuel, a sua memória, aquilo que dá esperança, a palavra, as promessas, o novo capítulo, o bom futuro. É isso. O que é que Satanás faz? Vai trazer as memórias traumáticas para aprisionar a pessoa no futuro. Aquilo ficou no passado. Aí o diabo fica investindo e a pessoa alimentando. Que tipo de memória você está alimentando? Alimenta a sua memória com as promessas de Deus para a sua vida. Você pode ter saído de um lado destruído. Irmãos, eu vi a restauração no caso dos meus pais. E eles se tornaram um exemplo para toda a minha família. O meu pai se tornou um exemplo para todos os irmãos dele. Porque eles não cresceram numa família cristã. E ele se tornou um exemplo de um homem que aprende a palavra de Deus e que sua família é transformada. Glória a Deus. Pronto, acabou. Vamos voltar para o nosso tema então. Desafio perseverança. Como a fé ajudou você a manter o foco e a força diante de problemas financeiros e pessoal? A perseverança é a capacidade de permanecer firme na pressão. Então a perseverança não é o dia que você tem todas as respostas, no sentido que você tem todas as soluções, respostas no sentido de soluções. Mas a perseverança é aquele dia onde você tem uma palavra de Deus no seu coração. E a partir dessa palavra você permanece. Então você pode ter problema por todos os lados, problemas financeiros, problemas ministeriais, mas o Senhor falou com você. Você vai ter um bom futuro, não vai ser frustrada a tua esperança. O Senhor falou com você. Tá uma briga na sua casa, na sua família, mas o Senhor falou para você, eu vou restaurar o teu casamento, eu vou restaurar os seus filhos. Você fica com a palavra. Amém. Esse é o lugar. É o lugar onde você permanece com a palavra de Deus debaixo de toda pressão. Não é um lugar de sentimental. É um lugar onde você decide obedecer. Então você vai. Olha, vou dar de maneira prática. A perseverança é o dia onde, debaixo de pressão, você abre a sua boca para exaltar o nome do Senhor, mesmo que as lágrimas estejam pingando. Isso é perseverança de maneira prática. Porque você pode não ter a solução por fora, mas você tem a resposta por dentro. Então a resposta por dentro, eu tenho a palavra. Você pode estar cheio de dor. E você vai começar a louvar e exaltar o Senhor. Isso é a perseverança de maneira prática. Glória a Deus. Na sua visão, como líderes, igrejas e comunidades podem apoiar melhor quem está no ministério para que haja equilíbrio emocional, espiritual e financeiro? Excelente. O apóstolo Paulo, também em Gálatas capítulo 6, ele fala mesmo que uma das manifestações do amor de Deus é a gente entender que aquele homem de Deus, por exemplo, na nossa igreja local, o nosso pastor que está nos abençoando espiritualmente, né? Então, aquele homem está orando pela nossa vida, está estudando a palavra, está nos ajudando a crescer e a amadurecer. Então, do mesmo jeito que ele está nos abençoando espiritualmente, eu devo ser para ele também uma resposta financeira, uma resposta de amizade, uma resposta emocional. Isso é bíblico, irmãos. Aqueles que estão nos abençoando espiritualmente, eu preciso, como uma resposta de gratidão, ser um suporte para ele em todas as áreas. Então pensa assim, quantas vezes a tua liderança lançou uma palavra sobre sua vida que te tirou do buraco,
que te tirou do dia mau, te tirou do dia da pressão. Então, seja você também participante. Sabe, o ministério, a gente pode pensar numa perspectiva da família. Nós temos um pai, um marido, que é aquele homem que está lá trabalhando, né, todo mês para trazer todo o suprimento, para trazer toda a resposta que aquela família precisa. Os filhos, o que os filhos vão fazer? O que os filhos criança, o que eles vão fazer? Vão ajudar os pais. Né? Vão ajudar no serviço de casa, colocando tudo no lugar. Vai lavar a louça, não vai ser preguiçoso. À medida que os filhos vão crescendo e eles começam a também ser supridos financeiramente, o que é que esses filhos também vão fazer? Vão ajudar os pais pagando aquelas contas. No aspecto emocional, aqueles filhos, quando é criança, né? Papai, me dê. E sufoca os pais. Mas à medida que um filho, ele amadurece como adolescente, como jovem, o que é que ele se torna? Ele continua sendo filho, mas ele continua sendo parceiro do pai, amigo do pai. Aquela pessoa, amiga da mãe, que chega para a mãe e diz, mãe, hoje é o teu dia mau, o que é que eu posso fazer? Mas existe um tempo que ela é somente, eu quero ajuda. Mas chega um tempo que a revelação chega. E aquele filho começa a ser um agente. Então você que está aí, para os ministros, a sua liderança. Eu vou me voltar agora para a liderança da igreja local. Você está numa igreja local e você tem uma liderança que está te servindo com a palavra e com a unção. E não sirva essa liderança, orando por ela. Não seja só aquela que espera que os seus pastores orem por você. Ore por eles. Sabe? Dê apoio emocional. Pastor, o que você está precisando da minha amizade? Sabe? O que você... Dê apoio financeiro também. Deus, ele pode te dar inclinações. E nessa hora aqui, as pessoas, elas ficam assim, rapaz, tá vendo? Lá vem falar de dinheiro. A Bíblia fala de dinheiro. A Bíblia deixa claro para a gente suprir uns aos outros. Irmãos, o apóstolo Paulo fala, carregai as cargas uns dos outros. Carregue a carga do seu pastor também, plantando nele, na vida dele, na vida da família dele, financeiramente. Eu só quero deixar claro, a liderança dessa igreja não pediu para, de maneira específica, eu falar sobre esses pontos. O que eu estou falando aqui, aqui nesse ambiente de conversa com o Manuel, são princípios bíblicos. A gente é tão abençoado. Então, por que a gente não exerce a gratidão de maneira generosa, abençoando espiritualmente, emocionalmente e financeiramente aqueles que estão nos abençoando de maneira espiritual? Seguindo essa unção aí, para quem está desanimado, estamos já encaminhando para o final, certo, tá? Aquela pessoa que está desanimada nesse ministério aí que está falando, o que você diria para reacender o chamado e o propósito? Amém. Queridos, em primeiro lugar, eu sempre vou partir do ponto A, e o ponto A é vida com Deus. E quando eu estou falando de vida, veja, vida com Deus, eu estou falando sim de você congregar na igreja local. Mas eu acredito que a gente está claro para nós a necessidade de congregar na igreja local. O que eu entendo é que não está claro é a gente orar todos os dias na nossa casa e ler a Bíblia todos os dias na nossa casa. É triste dizer isso, sabe, Manuel? Mas a gente vive uma geração de crentes que não lê mais a Bíblia, não tem mais uma vida de oração na segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, em primeiro lugar, está desanimado, está desencorajado, comece a partir de hoje, volte a ler, volte a orar, volte a ler os bons livros, a ouvir aquelas pregações. Sabe aquela pregação que você ouviu lá há 3 anos e Deus falou com você? Procure ela no seu material, escute ela na sua vida privada. A sua vida privada construída com Deus vai te tirar de um lugar de desencorajamento e vai te colocar num lugar de revelação. Porque no ambiente de oração você recebe revelação. E aí você vai ser encorajado pelo Senhor. Seja fiel, seja fiel. Talvez você diga, Luna, é porque faz 10 anos que eu recebi esse chamado, nada está acontecendo. Seja fiel no pouco e Deus vai te recompensar no mundo. Use o espírito criativo. Tem pessoas que esperam o púlpito, né? Esse microfone aqui, eu vou até segurar. Tem pessoas que estão esperando esse microfone. Irmão, no mercado tem microfone. No hospital tem microfone. No seu trabalho tem microfone. Se você quer ser muito ser usado por Deus, seja usado por Deus onde você está. E daqui a pouco o Senhor vai dizer, pronto, chegou a hora de eu te dar os microfones públicos. Porque os microfones privados, você já tem sido fiel neles. Aleluia. Então você está capacitado. Entendeu? E pare de se comparar. Aí eu só vou terminar com isso aqui. Tem gente que está desencorajada porque fica ali pendurado na rede social, olhando a vida do outro. Pare de olhar a vida do outro, se concentre na sua vida. Amém. Se você se concentrar na sua vida vai dar certo. Tira o olho da direita e da esquerda e olhe para a sua vida. Não importa o que está sendo publicado, se foque no seu.
Não, se foque no seu. Você vai ter revelação, unção. E no dia que você tiver, Deus vai te dar encorajamento e fortalecimento para você andar. Essas são as minhas palavras finais. Deus vai coroar a sua vida. A Bíblia diz assim, Manuel, que em em Hebreus capítulo 11, que o Senhor é galardoador daqueles que estão buscando Ele. Se você estiver buscando o Senhor de uma maneira sincera e legítima, Ele vai te galardoar com bênçãos espirituais, emocionais, financeiras, intelectuais, em portas abertas. Todo crente que prioriza uma vida com Deus, ele sempre vai ter a abundância operando na vida dele. Amém. Professora, muito obrigado pela disponibilidade do seu coração, muito obrigado por atender o nosso chamado, muito obrigado por nos honrar, nos servindo com a palavra que está no teu coração, com a tua unção. Muito obrigado. Quero pedir para você falar um pouquinho mais. Fale um pouquinho mais do seu livro, Okay. Quero que você fale das suas redes sociais e como que os ouvintes que gostaram de você podem acompanhar o seu trabalho. Okay. Gente, que tempo maravilhoso. Primeiro eu quero agradecer a Manuel, porque ele trouxe uma convidada, rapaz, que fala. É o seguinte, quando eu tô inspirada, eu falo, viu? E aí Manuel fez várias perguntas que só me deixaram inspirada, por isso que eu falei muito. Então, muito obrigado, Manuel, por Obrigado esse você, tempo. professora. Obrigado também aos ouvintes, a Diego, a João Pedro, a liderança dessa igreja local. Foi um prazer estar com você. Acompanhe esse trabalho e compartilhe com outras pessoas sobre o meu livro, de maneira simples. Aqui está a headline dele, né? Identidade recriada, propósito restaurado. Você pode ver que até tem uma digital. Então, nesse livro, a gente vai conversar um pouquinho sobre quem nós somos, à luz da palavra de Deus, entendendo o propósito que Deus tem para a nossa vida. E muitas coisas eu vou falar aqui sobre conflitos que nós temos na nossa identidade, muitas vezes comparação, medo, insegurança, vergonha. Vou tratar nesse livro sobre essas questões também, esquecendo o passado e avançando. Adquira esse livro no Verbo Shop ou diretamente comigo e me acompanhe nas minhas redes sociais, no Instagram, Luana Maiara, com Y, 2S no final. Eu, sempre que possível, eu compartilho um conteúdo ou outro para abençoar a sua vida. Então, adquira esse livro. Irmãos, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Os 2 primeiros capítulos do livro, eu vou iniciar com a história de Mefibosete. Para quem não sabe, Mefibosete era um príncipe que estava vivendo como um miserável, sabe, quebrado, mendigando nessa vida. E Deus restaurou a ele, e restaurou a vida dele ao lugar original. De mendigo, ele voltou a se sentar na mesa do rei Davi, um homem poderoso naquela época, que estava recebendo e mudando a história de Mefibosete. Jesus é esse rei. Não importa de onde você veio, hoje você está sentado na mesa dele, e o Rei dos Reis está mudando a sua vida. Então adquira esse livro, que nunca mais, eu tenho certeza, que a palavra e a unção que está sobre essa mensagem vai afetar a sua vida espiritual, emocional e intelectual. Então muito obrigada a todos os ouvintes, foi uma honra estar aqui com vocês. Até a próxima, se assim Deus nos abrir outras oportunidades para eu voltar para esse lugar. Então é isso. Mande um abraço para Campina Grande, mande um abraço para o Guto, para a liderança local lá e muito obrigado pela disponibilidade do coração. E quero agradecer você que está até agora aí nos acompanhando, nos honrando. Quero agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, a Igreja Evangélica Verbo da Vida Tiradentes e DH Agência de Marketing. E se você quiser ser um patrocinador, entre na nossa rede social aí, @verbobusiness, entre em contato com a gente e nós vamos estar avançando aí em nome de Jesus. Quero agradecer aqui a presença física dos nossos colaboradores, tem toda uma estrutura externa aqui, gente. João Pedro, Diegão, muito obrigado. Ana Cristina também, que esteve nos servindo aqui. Nosso pastorzão também, Márcio Jimenez, muito obrigado. Senhores, obrigado pela honra, estamos à disposição. Não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhe essa mensagem com alguém. Estamos muito animados nesse novo tempo, estamos crendo aí com expectativas altas. Venham conosco, se conecte em nome de Jesus e vamos avançar. Muito obrigado a todos, até o próximo programa.